Pessoal, quero pedir desculpas para vocês, nós tivemos uma interrupção na última aula, onde nós paramos no inciso 45 do artigo 5º da intransmissibilidade da pena do condenado. Vamos passar agora para os incisos 46 e o inciso 47. O inciso 46 ele nos informa que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras penas, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. O inciso 47 diz que não haverá penas no Brasil de morte, exceto em caso de guerra declarada, né? Então, pode ter pena de morte? É absoluto? Não, porque em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, pode. De caráter perpétuo, também não temos pena no Brasil de caráter perpétuo, no máximo 30 anos. De trabalhos forçados, acabou a escravidão já tem bastante tempo. De banimento não temos e nem penas cruéis. Esses dois incisos, eles trazem as penas admitidas e as vedadas pela Constituição, conforme vocês podem perceber. A enumeração das primeiras, né, quando se fala da questão de quais penas que nós temos no Brasil, não é exaustiva. Por quê? A lei pode criar outras formas de penalidade, desde que essas não estejam no rol de vedação constitucional, que foram aquelas que nós falamos no outro inciso. É importante vocês decorarem essas listas, porque elas são muito cobradas nos concursos. Um outro ponto a ser declarado e destacado é que, ao determinar que a lei regulará a individualização da pena, o Constituinte determinou que a lei penal ela deverá considerar as características pessoais do infrator. Dentre essas, a gente pode citar o quê? Os antecedentes criminais, o fato do réu ser primário ou não, etc. Trata-se do denominado princípio da individualização da pena. É importante que a gente lembre, né, em provas futuras, do recente posicionamento do STF. O STF ele considerou inconstitucional, por afrontar o princípio da individualização da pena, a vedação absoluta à progressão de regime trazida pela Lei 8.072 de 1990, que trata dos crimes hediondos. Ok? Então agora vamos passar para o inciso 48, 49 e o 50. O inciso 48 ele diz o seguinte: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, por isso nós temos hoje prisão especial, temos prisão de pena máxima, né, de segurança máxima, desculpa. Temos prisão para adolescentes, diferente para adultos. Temos prisão femininas e masculinas, né? Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Inciso 50. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Assim, não tem muito o que discutir esses incisos, né? Eles vão serem cobrados na sua literalidade, ok? Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então anote aí. Quando um brasileiro nato poderá ser extraditado? Nunca. Um brasileiro nato nunca será extraditado. Já o naturalizado, ele será extraditado em duas situações. Quando ele cometer crime comum, somente antes de sua naturalização, e quando ficar comprovado que está envolvido no tráfico ilícito de drogas a qualquer tempo. É importante a gente destacar que, para haver extradição, a conduta que a pessoa praticou no exterior deverá ser crime também no Brasil. Além disso, caso a pena para o crime seja de morte, o país deverá se comprometer a substituí-la por outra, restritiva de liberdade, comutação da pena, exceto, claro, naquele único caso em que a pena de morte é admitida no Brasil. Qual que é o caso?
guerra declarada. O mesmo ocorre quanto à pena de prisão perpétua. Deverá ser reduzida para o limite máximo de 30 anos, o adotado no Brasil, que nós já comentamos. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. A gente tem aqui o princípio devido do processo legal, que garante ao indivíduo meios de defesa frente ao Estado, caso este tente agir sobre sua liberdade e seus bens. O que a gente é importante destacar sobre o devido processo legal é o seguinte: devido é o processo previsto pelo ordenamento jurídico e também justo. Processo são as práticas jurídicas, as formalidades e as garantias. Legal é o processo previsto na Constituição e na legislação infraconstitucional. Juntando-se tudo, temos o quê? O devido processo legal é o conjunto de práticas jurídicas previstas em lei que tem como finalidade garantir a concretização da justiça. E nós temos dois aspectos, um formal e outro material. No âmbito formal, ou seja, o processual, a gente traduz a garantia dada às partes de que estas poderão utilizar todos os meios jurídicos disponíveis para a defesa dos seus interesses. É o direito ao contraditório e à ampla defesa, que a gente vai estudar logo adiante. Já no âmbito material, diz respeito o quê? A proporcionalidade, a necessidade de que o processo não despreze um direito garantido constitucionalmente em função de outros. Destaca-se ainda que, segundo o Supremo Tribunal Federal, o princípio da proporcionalidade tem sua sede material no princípio do devido processo legal. Ok? Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Então nós falamos anteriormente que falaremos sobre o contraditório e ampla defesa. Essas garantias, elas são inerentes ao devido processo legal. Tá. A primeira, ou seja, a garantia do contraditório, compreende o direito que o indivíduo tem de trazer ao processo todos os elementos lícitos de que dispuser para provar a verdade, ou até mesmo de se calar ou omitir caso isso lhe seja benéfico. Ou seja, direito da não autoincriminação. Já o segundo, que é o da ampla defesa, o que é esse princípio? O que é essa garantia, perdão? É o direito dado ao indivíduo de contradizer tudo que for levado ao processo pela parte contrária. Assegura também a igualdade das partes do processo, ao equiparar o direito da acusação com o da defesa. É importante a gente destacar que essas garantias constitucionais, elas se aplicam tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos. E o Supremo Tribunal Federal, ele entende que não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando do interrogatório realizado pela autoridade policial sem a presença de advogado. Esse é o entendimento do quê? Do STF. Por esse motivo é nula a sentença condenatória proferida exclusivamente com bases em fatos narrados no inquérito policial. É nula. É importante destacar também que a Corte do Supremo Tribunal Federal, que na sindicância preparatória para a abertura do PAD, ou seja, do processo administrativo disciplinar, não é obrigatória a obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Esses somente são exigidos no curso do PAD. Na instauração, não, mas no curso, sim. É importante a gente ressaltar que a razão disso é que a sindicância que precede a abertura do PAD, assim como o inquérito policial, caracterizam-se pela coleta de informações que serão apuradas em fases futuras dentro de um processo. Caso a sindicância, entretanto, ela não resulte em abertura do PAD, mas se traduza em aplicação de penalidade, como, por exemplo, uma advertência, há sim necessidade de obediência ao contraditório e à ampla defesa, com requisito de validade de pena aplicada. Finalmente, é importante que a gente estude a súmula 14. O que diz a súmula 14? Que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Por meio dessa súmula, o STF, como proteção à ampla defesa, garantiu a advogados o quê? O acesso a provas já documentadas em autos de inquérito policiais que envolvam seus clientes, inclusive os que tramitam em sigilo.
inclusive os que tramitam em sigilo. É importante a gente destacar, pessoal, que, entretanto, que a súmula somente se aplica às provas já documentadas, não atingindo demais diligências do inquérito, às quais o advogado não tem direito a ter acesso prévio. Com isso, caso sinta necessidade, a autoridade policial está autorizada a separar partes do inquérito que estejam em andamento, para proteger o quê? A investigação. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ok? Aí fica uma dúvida. Qual é a diferença entre prova ilícita e prova ilegítima? A primeira, ou seja, a prova ilícita, se refere ao direito material. Já a prova ilegítima afere o quê? O processual. A prova ilícita ela não pode ser usada nem no processo administrativo, nem no judicial. Caso isso ocorra, não há necessariamente o quê? Uma invalidação de todo o processo. Caso existam outras provas e estas sejam lícitas, independentes da obtida licitamente, o processo continua sendo removido o quê? Apenas essa e mantida aquelas. Né? E da prova ilícita, elas resultam outras. Todas elas deverão ser retiradas do processo, pois consideram que uma ilicitude. É o que a gente preconiza, para quem faz direito, já ouviu falar muito disso, da Fruits of the Poisonous Tree, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Né? A Fruits of the Poisonous Tree é bem conhecida na parte do direito. Então é importante a gente, quem pesquisar aí no Google sobre essa teoria dos frutos da árvore envenenada. Por quê? Como se diz, uma maçã contamina as outras. Uma maçã podre contamina as outras. Né? Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Temos o que aí? O princípio da presunção de inocência. Esse princípio tem por objetivo proteger a liberdade do indivíduo frente ao poder de império do Estado. Então cabe o Estado provar o quê? É função do Estado provar a culpa do primeiro, ou seja, do indivíduo. Esse princípio ele impede a prisão do réu antes que sua condenação transite em julgado. Entretanto, gente, é possível a prisão preventiva processual obedecidos os requisitos do Código de Processo Penal. Inciso 58. Possivelmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Repetindo, civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. A gente tem aqui a norma constitucional de eficácia contida. Na falta da lei dispondo sobre os casos de identificação criminal excepcional, esta jamais seria inexigível. Assim, a lei pode prever excepcionalmente hipóteses de identificação criminal, mesmo quando o indivíduo já foi identificado civilmente. É o caso da Lei 9.034 de 95, que combate o crime organizado. Inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essas não forem tentadas no prazo legal. O que esse inciso está nos falando? Todo mundo sabe que, em regra, é o MP, ou seja, o Ministério Público, que provoca o Poder Judiciário nas suas ações penais públicas, de cujo exercício é titular, com o fim de obter do Estado o julgamento de uma pretensão punitiva. Embora, em alguns casos, o particular poderá exercer essa prerrogativa de maneira excepcional, tratando-se dos casos de ação penal privada subsidiária da pública, quando essa não é intentada no prazo legal. Nesse tipo de ação, gente, a titularidade da persecução criminal era inicialmente do quê? Do Ministério Público. Entretanto, diante da omissão do Ministério, ela passou para o quê? Para o particular. É importante a gente destacar que não é possível ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público solicitou ao juiz o arquivamento do inquérito policial por falta de provas. Isso porque, nesse caso, não se caracteriza o quê? Inércia do Ministério Público. Ok? Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. A compreensão desse inciso é simples. A regra é o quê? Publicidade dos atos. Qual que é a exceção? Restrição a essa publicidade que só pode ser feita por lei e em duas hipóteses: defesa da intimidade ou interesse social. Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Junto com esse, trabalharemos o 61. Desculpa, 66, né? Nós falamos do 61, mas vamos trabalhar junto com ele o 66. Vamos pular aí por enquanto 62, 63 e 64. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir o quê? A liberdade provisória com ou sem fiança. O inciso 61 do artigo 5º da Constituição, ele traz as hipóteses em que é possível prisão. Quais são eles? Flagrante delito, caso de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, ou por ordem de juiz, escrita e fundamentada. Ou seja, tem que ter uma base legal. O inciso 66, por sua vez, ele resguarda o quê? O direito à liberdade, dando à prisão caráter excepcional. Isso porque a liberdade é um dos direitos mais importantes do ser humano. Então agora sim nós vamos falar sobre o inciso 62, 63, 64 e 65. O inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Inciso 64, né? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Esses incisos, eles trazem os direitos do preso. Apesar de estar preso, todo preso tem seu direito. No inciso 63, nós temos o direito que é da não incriminação, ou seja, ao silêncio, estando presente tanto quando o réu presta depoimento ao Poder Judiciário, quando ele dá informações ao Executivo e ao Legislativo, ou seja, no caso nós temos a CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma jurisprudência que é muito importante para os concursos, segundo o Supremo Tribunal Federal, onde o preso deve ser informado do seu direito ao silêncio, sob pena de nulidade absoluta de seu interrogatório. Então é importantíssimo que seja informado ao preso isso. Ok? Outro importante entendimento do STF é a respeito dos direitos do preso, a súmula vinculante número 11. Nós vamos fazer a leitura dessa súmula para vocês. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente, ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então a questão do uso de algemas, ela não é absoluta. É claro que, salvo nos casos de receio, né, de integridade física, precisa, mas nos casos que tem todo o embasamento escrito, não é necessário. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplência voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. É importante a gente memorizar, porque é obrigatório esse inciso para a prova. Em regra, ou seja, você não é preso por dívidas, ok? Aquele que não paga a pensão alimentícia, ele só pode ser preso se deixar de pagar, porque quer inadimplência voluntário e sem justificativa, que é o inadimplência inexcusável. O depositário infiel, de acordo com a Constituição, ele também pode ser preso. Entretanto, segundo o Supremo Tribunal Federal, o Pacto de São José, ou seja, o Pacto de São José, firmado pelo Brasil em 1992, e que só permite a prisão civil por não pagamento de obrigação alimentícia, revogou a legislação a ele contrária. Esse tratado, segundo a Corte Suprema, por tratar de direitos humanos, tem status supralegal, ou seja, está abaixo da Constituição e acima de todas as leis na hierarquia das normas. Assim, a norma constitucional permanece válida, mas
toda a legislação infraconstitucional que regia a prisão do depositário infiel foi revogada. Não há, portanto, prisão civil nessa hipótese. Quer que se lembre ainda que os tratados sobre direitos humanos também podem ter status de emenda constitucional, desde que aprovados obedecendo o quê? Ao rito próprio dessa espécie normativa. Assim, necessitem ser aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Essa previsão está onde? No artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que foi incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Nós vamos encerrar essa aula, ou seja, nós estamos encerrando no inciso 67. O próximo inciso, que é o inciso 68, nós vamos ficar uma aula só para ele, onde nós falaremos sobre o habeas corpus, que é extremamente importante de nós conhecermos. Nós vamos fazer uma leitura do habeas corpus na Constituição, no artigo 5º, que é o inciso 68. Nós vamos partir para o embasamento do livro do Vicente Paulo Marcelo Alexandrino, Direito Constitucional Descomplicado, onde nós vamos abarcar o tema de habeas corpus, que são temas importantíssimos que ele descreve. Tá? Então ficaremos na próxima aula somente com habeas corpus. Ok? Boa noite para vocês, bons estudos, até breve.